Asta, o protagonista de Black Clover, é um dos personagens mais marcantes dos animes modernos. Desde seu início humilde como um jovem sem magia, até suas incríveis transformações, Asta sempre nos surpreende. No vídeo de hoje, vamos explorar detalhadamente a evolução do poder de Asta ao longo de sua jornada. Fique até o final para entender cada fase dessa trajetória impressionante. Seja muito bem-vindo ao Fusarca Nerd e bora pro vídeo! Para quem acompanha Black Clover, é fácil perceber que Asta é um dos personagens que mais evoluiu no anime. Sem magia em um mundo onde ela define a força e a hierarquia das pessoas, Asta começou sua jornada como um jovem cheio de determinação, mas sem nenhum poder mágico. Mesmo assim, ele sempre teve um grande sonho, se tornar o Rei Mago. Esse desejo de ser o mais forte, mesmo quando todos duvidavam dele, foi o que impulsionou Asta a treinar, lutar e se superar. Neste vídeo, vamos falar sobre as diversas transformações de Asta, desde sua primeira forma demoníaca até sua mais recente técnica, o Zetten. Vamos explorar suas 3 espadas demoníacas, as alianças que ele fez ao longo do caminho, e como ele se tornou um dos cavaleiros mágicos mais poderosos do reino de Clover. A história de Asta realmente começa a mudar quando ele recebe o seu Grimório de 5 folhas. Até então, ele era visto como um jovem sem magia, em um mundo onde a magia define o poder das pessoas. O Grimório de 5 folhas é um artefato raro e poderoso, que dá a Asta a capacidade de utilizar a antimagia. Essa habilidade única permite a ele anular qualquer feitiço ou encantamento, algo que torna ele uma força única em combate. Mas, como tudo na vida de Asta, isso não veio fácil. Ele precisou treinar exaustivamente para conseguir controlar o poder de seu Grimório e competir de igual para igual com outros magos. A fonte desse poder vem de Lib, um demônio que habita o Grimório de Asta. Lib é um demônio que tem uma conexão profunda com a antimagia, e ao longo do tempo, ele se torna um aliado fundamental para Asta. O relacionamento entre Asta e Lib é inicialmente tenso, já que Lib vê os humanos com certo desprezo, mas com o tempo, eles aprendem a trabalhar juntos e confiar um no outro. Essa aliança é o que possibilita muitas das transformações que Asta experimenta ao longo do tempo. A primeira grande transformação que Asta experimenta é a forma negra. Quando Asta desbloqueia essa forma pela primeira vez, ele adquire características demoníacas, incluindo uma asa negra e uma força física sobre-humana. Essa transformação é um divisor de águas para Asta, pois marca a primeira vez que ele pode realmente lutar em pé de igualdade com os magos mais poderosos do reino. Mas no início, ele tem pouco controle sobre essa forma e só consegue mantê-la por curtos períodos de tempo. Apesar disso, essa transformação oferece uma nova dimensão de poder para Asta, incluindo a capacidade de voar e cortar montanhas com sua espada. Falando em espadas, Asta é conhecido por possuir 3 espadas demoníacas, cada uma com um conjunto único de habilidades. A primeira espada que Asta adquire é a espada matadora de demônios. Essa espada é grande e pesada, e Asta a usa principalmente para ataques de grande impacto. No entanto, ela também tem a capacidade de cortar encantamentos e dissipar magia ao tocar seus inimigos. A segunda espada que Asta adquire é a espada habitadora de demônios. Essa espada é mais leve que a primeira e permite a Asta realizar ataques à distância, projetando golpes de antimagia. Ela aparece pela primeira vez durante o arco da Dungeon, quando Asta enfrenta o mago Mars. Com essa espada, Asta pode cortar através da magia de longa distância, e tornando uma ameaça ainda maior em combate. Por fim, temos a espada destruidora de demônios, a terceira espada de Asta. Ela aparece pela primeira vez na luta contra a Elite, e tem uma habilidade única chamada Destruidora de Causalidade. Essa habilidade permite a Asta remover não apenas o efeito de um feitiço, mas também sua causa, anulando completamente a magia do oponente. Além disso, essa espada tem a capacidade de projetar tentáculos de antimagia, permitindo que Asta ataque múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Com o tempo, Asta se torna cada vez mais forte, e sua jornada o leva a um novo patamar de poder. Durante o arco em que o reino de Clover se alia ao reino de Heart para enfrentar a Tríade Negra, Asta passa por um intenso período de treinamento. Ele e seus companheiros treinam durante 6 meses para aprimorar suas habilidades, e Asta emerge desse treinamento com total controle sobre sua forma negra.
Ele agora pode ativar e desativar a transformação à vontade, sem perder o controle. Esse domínio sobre sua forma negra permite a Asta lutar em um nível comparável ao de um capitão dos Cavaleiros Mágicos. Mas o momento mais insano de Asta é em sua luta contra o Dante, um dos membros da Tríade Negra. Asta entra em um estado de fúria descontrolada, conhecido como modo Berserker. Essa forma é extremamente poderosa, mas também perigosa, pois Asta perde completamente o controle sobre suas ações. Mesmo assim, ele consegue pressionar Dante, o forçando a usar 80% de seu poder. Mas essa luta exige um sacrifício de Asta. Em troca de um poder ainda maior, Asta faz um contrato com Lieb e sacrifica seu braço direito, que se transforma em uma extensão da antimagia. Após essa batalha, Asta recebe uma nova arma, a Katana de Yami, seu capitão. Asta usa a katana durante a luta contra Dante, revestindo-a com sua antimagia para derrotar o inimigo. Essa katana se torna mais uma das armas de Asta, adicionando ainda mais versatilidade ao seu estilo de combate. Com o tempo, Asta e Lieb fortalecem ainda mais sua aliança. Eles passam por um ritual de vinculação, que permite a ambos compartilhar o poder como iguais. Isso permite que Asta use o modo União, cobrindo todo o seu corpo com o poder demoníaco de Lieb, aumentando consideravelmente sua força e resistência. Inicialmente, essa forma de fusão dura apenas 5 minutos, mas com o treinamento, Asta pode prolongar o tempo de uso e controlar melhor essa transformação. A mais recente evolução de Asta é uma técnica chamada Zetten. Essa técnica permite a Asta concentrar sua antimagia em uma parte específica de seu corpo, como seu braço ou sua espada, e liberar um ataque devastador que desintegra tudo o que toca. Com o treinamento que Asta recebeu de Yosuga, ele conseguiu aumentar o alcance e o poder dessa técnica, se tornando ainda mais formidável em combate. O Zetten é uma habilidade que dá a Asta uma vantagem sem precedentes, permitindo que ele anule qualquer magia que venha em seu caminho. Ao longo de sua jornada, Asta provou repetidamente que não importa o quão desfavoráveis sejam as circunstâncias, ele sempre encontra uma maneira de se superar. Com suas habilidades em constante evolução, ele continua a avançar em direção ao seu objetivo final, se tornar o Rei Mago, e com a habilidade de anular magia, Asta está mais perto do que nunca de alcançar esse sonho. A evolução de Asta ao longo de Black Clover mostra sua determinação e força de vontade. Desde seu início como um jovem sem magia até sua atual forma como um dos cavaleiros mágicos mais poderosos, Asta passou por transformações incríveis. Suas habilidades, sua parceria com Lieb e sua determinação colocaram ele em um patamar de poder incomparável. E sua técnica mais recente, o Zetten, mostra que ele ainda tem muito a crescer. Se você curtiu esse vídeo e quer acompanhar mais sobre a evolução de Asta e outros personagens de Black Clover, se inscreva no canal agora mesmo. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ajude o canal a crescer e compartilhe esse conteúdo com seus amigos que também são fãs de Black Clover. Muito obrigado por ficar até o final. Valeu!